Queridos, nós vamos, nesse momento, convidar aqui o nosso preletor dessa noite, pastor Fernando Souza, meu jovem amigo. Eu não posso falar velho amigo, porque dá problema, né, pastor Josinaldo? Né? Então, é sempre meu jovem amigo. O pastor Fernando é pastor da Igreja Batista de Cachoeirinha. Também ele é diretor da ABCB aqui no Amazonas, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Isso também nos aproxima por conta de trabalharmos nesse mesmo ministério. É um homem exclusivamente dedicado à obra do Senhor, que vive viajando, pregando, levando o ensino da palavra de Deus. E hoje nós temos a honra de ouvir uma ministração que envolve uma experiência de vida, um testemunho real, né, da luta que o pastor Fernando passou aí com o câncer. Então eu quero pedir que você estenda a sua mão para cá. Nós vamos abençoar o nosso pastor, para que o Senhor use a sua vida mais uma vez. Senhor, estamos nesse momento, naquilo que é o ápice do culto ao Senhor. É quando nós apresentamos a Tua palavra, os testemunhos daquilo que o Senhor faz em nossas vidas. E hoje nós temos a honra de receber o pastor Fernando Souza, sua esposa, a irmã Miriam, que aqui está, para ministrar a Tua palavra. Usa ele, Senhor, com poder e autoridade, com sabedoria, com graciosidade, e que, Senhor Deus, nós sejamos edificados. Que a bênção do Senhor nos alcance através da palavra que o Senhor vai ministrar através da vida dele. E desde já, Senhor, nós damos ao Senhor toda a honra e toda a glória, pois só Tu és digno de louvor. Assim nós oramos no santo nome de Jesus, e a igreja diz, amém. Pastor Fernando, Deus te abençoe. Oi. Uma boa noite a todos, e a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. É uma alegria poder estar aqui com vocês, neste culto de celebração ao Senhor, também com as expressões do nosso clamor em oração, e agradeço, então, pela oportunidade que o pastor Rubem, então, me deu, para poder estar aqui com os irmãos, para poder compartilhar algo da palavra de Deus, mas como ele já disse, mais focado também numa jornada de testemunho, de como lidar, como é que eu pude enfrentar uma situação de câncer do ano passado e agora na recuperação. Então eu quero compartilhar isso com os irmãos. Eu fico feliz pela oportunidade de ter você aqui, podendo ouvir um pouco daquilo que eu tenho procurado estudar e também usar para a edificação de vidas, e que Deus nos abençoe então nesse tempo aqui. Eu quero também já pedir desculpas por uma seguinte razão: por ser um testemunho, talvez em alguns momentos eu vou dizer exatamente o que eu fiz, mas ao Senhor toda a honra e toda a glória, ou seja, não seja a nossa boca que nos louve, né? Mas que você entenda isso como um testemunho que vale a pena compartilhar, porque realmente é o agir de Deus que mais importa em toda essa história. Eu quero começar então lendo um salmo, o Salmo capítulo 3, o Salmo 3, uma vez que estamos neste assunto da campanha de oração, de clamor. O livro de Salmos tem várias expressões de oração, de dependência do Senhor, e o Salmo 3, ele é um salmo bem especial e que nos ajuda a entrar aqui nesse tema que vou compartilhar com os irmãos. Então vou ler aqui na versão que está aqui, a nova versão transformadora, né? Ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim. São muitos os que dizem, Deus nunca o livrará. Mas Tu, Senhor, és um escudo ao meu redor, és minha glória e mantens minha cabeça erguida. Clamei ao Senhor e Ele me respondeu de seu santo monte. Deitei-me e dormi, acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Acerta meus inimigos no queixo e quebra os dentes dos perversos. De Ti, Senhor, vem o livramento.
abençoa o teu povo. E assim então temos no final do Salmo 3. Claro, é um salmo que o salmista aqui, Davi, ele está expressando aquilo que está no seu coração e faz com que a gente tenha que saber lidar com aquelas chamadas orações imprecatórias, porque ele pediu para que algo acontecesse contra os seus inimigos. Não sai daqui com essa aprendizagem no seu coração, né? Fala, a partir de agora eu vou orar para que Deus faça isso com tal pessoa. Não, não é isso. Mas veja a sinceridade de Davi em compartilhar essa luta. E esse é um salmo que ele compôs quando ele estava fugindo do seu filho Absalão, que queria não só tomar o seu trono, mas até lhe fazer mal, talvez até matá-lo. E ele então, nessa circunstância, ele está fugindo, teve que deixar o palácio, deixar Jerusalém, sair da cidade de Davi, e no meio dessas dificuldades, ele não foi lamentar sozinho, ele não foi alimentar uma autocomiseração, mas ele foi adorar o Senhor, e compôs essa linda canção. Em meio a toda essa adversidade, o que nós podemos notar é que ele sabia muito bem quem era o seu Deus. Por isso que no versículo 5 é dito assim: eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Ou seja, quando nós cremos em Deus e aplicamos aquilo que nós cremos dele no nosso dia a dia, nada vai nos desesperar. Nós podemos, em meio às adversidades da vida, descansar nele, dormir, pegar logo no sono, ter uma noite de refrigério e restauração física. Davi mostrou isso. Em meio a todas aquelas dificuldades, ele sabia muito bem quem era o seu Deus, pronto para ouvi-lo e pronto para gerar nele essa tranquilidade de espírito, para poder dormir bem e não viver preocupado. O que eu quero compartilhar com os irmãos tem a ver com isso, que apesar das nossas adversidades aqui neste mundo, podemos enfrentar qualquer uma delas, desde que estejamos confiantes no Senhor e aplicando verdades do nosso Deus, o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, o Deus bondoso, misericordioso, aplicando isso em nosso viver diário. Ou seja, quando nós cremos realmente em quem é o nosso Deus, nós temos uma vida de paz aqui neste mundo, apesar das lutas e dificuldades. Então a primeira ideia que eu quero destacar é que nós todos não devemos desperdiçar as oportunidades de sofrimento que temos aqui nesta vida. Não podemos desperdiçar. Temos que aproveitar para conhecer mais o Senhor, para se aproximar mais dele. Devemos aproveitar para influenciar outros com a maneira que nós enfrentamos as dificuldades, como Davi compondo esse salmo que então, pelos séculos, pelos anos da história, nós somos edificados pela experiência que ele teve com o Senhor. Um texto também importante que eu quero citar de início é Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29. É um texto que serve de base para a situação que Davi estava enfrentando, mas ele não conhecia esse texto ainda, não estava na época dele, na revelação das Escrituras, mas nós conhecemos. E olha só o que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veja bem, não são algumas coisas, não é uma coisa boa que coopera para o bem unicamente, mas o texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 29, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, esse relacionamento especial de Deus com aqueles que o amam, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Todas as coisas que acontecem conosco cooperam para que nós sejamos mais parecidos com Cristo Jesus. Todas as coisas, boas, ruins, desagradáveis, agradáveis, tudo deve cooperar para que sejamos mais parecidos com Cristo. Ou seja, Deus usa tudo e todos para nos moldar à semelhança do seu Filho. Nada acontece na vida de um servo de Deus por mero acaso. Nada acontece na vida de um crente porque algo deu errado, um azar, né?
Isso não existe na vida de aqueles que confiam no Senhor, que é o Deus soberano. Então, na minha história, o câncer não foi o centro da minha história. O centro de tudo foi Deus. Deus foi o centro de toda essa história que eu pude, então, lidar e ainda lidando de certa forma, como eu vou compartilhar aqui com os irmãos. Como tudo começou? No ano de 2023, eu estava fazendo um check-up de saúde e assim, né, fazendo aquele check-up cardiológico, esteira, coração e tal, e meio a um check-up. Aí veio lá algumas curiosidades, né, vamos chamar assim, para que eu buscasse os especialistas. O primeiro foi o seguinte: eu passei no pneumo, porque o médico que pediu os exames falou: olha, você precisa passar com um pneumatologista, porque deu aqui uns nódulos, e é melhor você falar com ele. Tá bom. Você acha que eu fiquei desesperado? Nem um pouco. Cheguei, vou procurar o pneumo. Aí fizemos outros exames, ele olhou: não tem nada não, isso aqui é um micronódulo, assim não vai afetar em nada, está tudo certo. Está tudo bem para você? Você tá mais aliviado? Eu falei, eu nem estava preocupado, mas tudo bem, graças a Deus. Mas aí fui para o outro especialista, o urologista, porque ali também tinha uma situação que eu tinha que verificar. E fui então fazer novos exames com esse urologista. E aí na primeira conversa, quando ele olha os meus exames, sem muita empatia, sem muita solidariedade, sem muito envolvimento, sem muito sorriso, isso aqui é suspeita de câncer. Desse jeito, né? Muito bem. Aí eu ouvi o que eu tinha que fazer. Você tem que fazer certos exames, assim, assim, assim. Tá bom. Cheguei em casa, compartilhei com a família, mas continuamos orando e vida seguindo. Fomos fazer exames e tudo e tal. E aí passou, 23, 24. O ano de 2024 foi um ano em que, devido às alterações, então, no exame de sangue que os homens devem fazer, e um dos meus objetivos é te encorajar a se preocupar com a saúde, no temor do Senhor, para cuidar bem do templo do Espírito Santo e para que você tenha dias aqui na terra, né, para poder servir e abençoar outros e edificando pessoas. Mas enfim, então fui lá e fiz esse exame. Aí começou a dar alterado no ano de 2024, então eu tive que partir para uma ressonância. A ressonância magnética seria um meio de identificar se tinha realmente um câncer. Não deu nada na ressonância. De certa maneira, nós nos sentimos aliviados. Deve ser só um erro de números aqui, ou até uma inflamação apenas da próstata, nada de tão sério, e ficamos pensando dessa forma. Outra coisa necessária: homens têm que fazer o exame de toque. Não adianta fugir. Não, é que agora tem a tecnologia disso e aquilo. Quando há suspeita, não há como tirar o exame, né, fazer uma análise com convicção, diagnóstico, sem fazer exame de toque. E aí eu me lembrei de anos atrás, meu avô já é falecido, mas eu me lembro que o meu avô já tinha seus quase 80 anos naquela época, e ele chegou na casa dos meus pais, e meio reclamando, choroso: o que foi, vô? Eu fui lá fazer o exame, o médico, aí ele usou uma expressão, né, que eu não vou usar aqui, né, porque ele fez o exame de toque nele. Ele estava todo chateado, bravo. Aí eu falei: isso aí faz parte da vida. Enfim, chegou o meu tempo de ter que fazer. E foi necessário. Mas ainda tive que fazer biópsia. A biópsia também tem todo um preparo, toda uma dificuldade para fazer. Eu adiei a biópsia umas 3 ou 4 vezes, porque quando eu chegava perto, conversava com outro médico, ele: olha, você vai fazer mesmo? Aí causava um terror. Aí eu falei: eu não vou fazer, cancelei. Aí depois tive que fazer. Enfim, o que eu posso dizer, uma vez que eu tive que fazer 2 vezes, é que há muito terror contado por pessoas, mas a biópsia também é necessária e não é nada tão difícil de ser feito assim. É exame rápido,
requer muitos cuidados para a recuperação, tem que ficar de repouso cerca de 15, 20 dias, porque há o risco de ter inflamações, né, ou sangramentos, porque a próstata foi toda fragmentada, né, para tirar amostras para fazer uma análise. Muito bem, em 2024, então, no meado do ano, fiz a biópsia, resultado inconclusivo, não tinha nada. Muito bem, continuamos agradecendo a Deus, e aí fomos seguindo, continuando fazendo exames, mais PSA, de 3 em 3 meses, aumentando, aquele índice aumentando, até que, novamente, uma ressonância no mês de julho do ano passado, quando veio uma suspeita mais específica. E aí, então, foi necessária uma nova biópsia, em julho do ano passado. Foi feita essa biópsia. E aí o resultado veio, o laboratório ficou em dúvida e falou que era melhor fazer uma nova avaliação dos fragmentos, porém, num laboratório lá de São Paulo. Então, eu tive que autorizar o envio e tudo foi para lá. E assim, então, no final de julho estava tudo sendo examinado e em agosto saiu o resultado. E naquele dia, o resultado era prometido para o dia 14 de agosto. Aí eu já tinha dado uma olhadinha assim no site do laboratório, ver se tinha alguma coisa, não tinha. E aí fiquei assim um tempo sem ver. Eu estava esperando chegar o dia 14. Mas, aí pensei, hoje deve estar pronto, vou dar uma olhada. Era dia 12, 2 dias antes. Na verdade, no dia 11, eu tinha feito uma leitura de um texto chamado Não Desperdice o Seu Câncer. Não desperdice o seu câncer. É um texto escrito pelo John Piper e também tem anotações de David Powlison, 2 homens que são da área do aconselhamento bíblico. Ambos tiveram câncer de próstata depois de pregarem sobre a soberania de Deus. Então, assim, Deus criativamente fez com que eles pensassem, então, sobre a soberania de Deus dessa forma. Deus deu a eles um curso, uma formação, que eu pude receber, então, um pouco depois. Uma formação que não tem escola que dê, desse mundo, só com o nosso Deus mesmo. Muito bem, isso mostra que nós não devemos negligenciar os nossos exames, não temos que ter preconceito com os exames de toque, especialmente, enfrentar questões de biópsia, se for necessário, e lembrar que Deus é que está no controle. Aí então fiz aquela leitura. Aqui eu já vejo uma providência de Deus, porque eu peguei o texto que eu já conhecia, um texto que eu usava como tarefa de aconselhamento bíblico, e que inclusive me lembro do primeiro caso, mais de 15 anos atrás, que eu indiquei a leitura daquele texto, para uma pessoa que foi diagnosticada com câncer. E aí então, esse caso, inclusive, a pessoa está viva até hoje, né? Não foi algo que o levou então à morte, mas ele pôde refletir sobre aquelas verdades de como enfrentar um câncer. Então eu usei isso várias vezes no meu ministério de aconselhamento. Deus estava preparando o meu coração. E aí então no dia seguinte, depois de eu ter lido Não Desperdice o Seu Câncer, entro na internet, vou dar uma olhada, sai o resultado. Não chamei minha esposa naquele momento, estava tentando entender, que tinha muita informação, e aí eu mandei para um médico da igreja. Enquanto ele estava me respondendo, eu já tinha consultado o ChatGPT, né? E aí já tinha todas as informações ali, e realmente estava confirmando que era um câncer de próstata em nível agressivo. Aí então, foi aquele momento. E agora? Falo para minha esposa, tinha atendimentos na igreja naquela tarde, e aí tinha meia hora para o atendimento. Era às 14h30, eu ia atender às 15h. Aí eu fiz desse jeito, não é o melhor jeito, mas eu decidi ir para o atendimento e não falei nada para ela. Só que mandei o resultado do exame para ela e o áudio do médico que me deu a resposta. Enfim, fiquei lá atendendo, atendi 1, 2, acho que 3 pessoas naquela tarde, e nos intervalos de um atendimento ou outro, eu ficava tentando ver as conversas da família, né, quem estava compartilhando.
Muito bem, cheguei em casa então, nesse dia 12 de agosto, e estava ali meu filho, minha nora e minha esposa. Nós oramos, nós abrimos o coração diante de Deus, e é lógico, tem aquele susto, como todo mundo tem, né? Um irmão da igreja que também teve alguns anos atrás, ele me falou: pastor, a gente perde o chão, não é? A gente fica assim, abalado e tal. Mas eu quero dizer que aquele momento não me levou ao desespero. Tanto que o que eu fiz naquele dia foi pegar esse livreto, chamado Lutando contra o Câncer, fortalecendo a fé em meio ao sofrimento, e aí eu fiz a leitura junto com a Miriam, minha esposa. Foi no dia 12 de agosto, e eu escrevi aqui nesse livreto, então assim, né? Leitura feita no dia 12 de agosto de 2025, dia que saiu o laudo do laboratório confirmando meu câncer de próstata. E aqui nós refletimos sobre verdades da palavra de Deus. Falando, agora vamos lidar com essa situação. Não é que Deus tem que me curar, não é que Deus tem que fazer aquilo que eu quero, mas Ele permite que eu fale a Ele. Não, eu coloco para Ele em oração. Mas vamos confiar no que Deus vai assim fazer. Muito bem, eu lembrei de Jó 42, 2. Jó disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E lembre-se que Jó enfrentou uma série de dificuldades na vida, perdeu os filhos, perdeu bens, perdeu a própria saúde, e tudo aquilo acontecendo na vida dele. Ele faz vários questionamentos a Deus, mas Deus não responde suas perguntas. Deus faz novas perguntas para humilhá-lo de certa maneira, e ele então diz, depois que ouviu aquilo que Deus colocou para ele: bem sei que tudo podes, eu sei que o Senhor pode fazer o que quiser com a minha vida, com a vida de qualquer pessoa, porque os teus planos não podem ser frustrados. Jó expressou a convicção de que nada na vida dele era um acaso. Deus tem planos, Deus tem planejamento, Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe o que nós temos que enfrentar e como. Então Jó expressou isso, e eu me lembrei muito bem desse texto naquele dia. Eu estava enfrentando então os primeiros dias do diagnóstico, com aquela situação de: o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer agora? Aguardando as consultas. Então eu fiz consulta com oncologista, com radioterapeuta, com cirurgiões urologistas, e nós ficamos por uns quase 10 dias, numa situação de saía de um médico, ia para outro, fazia novos exames, e o que fazer? Qual procedimento seguir? Até que decidimos fazer a cirurgia de prostatectomia radical, que é a remoção da próstata. Foi decidido assim. Mas foram muitas oportunidades interessantes nesses primeiros momentos. Por exemplo, eu cheguei no radioterapeuta que me atendeu e falei para ele assim, doutor, eu tenho um compromisso, tenho umas viagens missionárias para fazer. Estava indo para Angola nos primeiros dias de setembro, tudo acontecendo aqui em agosto, e eu estava pedindo para ele uma opinião. Falei: o que o senhor acha? Eu posso ir? Tem que começar tratamento logo? Aí ele falou bem assim: olha, o seu câncer ele não vai progredir tão rapidamente assim, em poucos dias. Você pode fazer sua viagem se você estiver bem, tranquilo. Eu falei: não, eu quero fazer. Estou com esse compromisso lá com aqueles pastores e líderes, e eu quero ir lá e cumprir com o meu objetivo lá com eles. Depois, voltando, eu continuo. Mas aí ele falou assim: mas eu vou te falar uma coisa, se fosse eu no seu lugar, eu queria tirar isso dentro de mim agora, porque isso pode matar você. Então assim, eu vi que o médico também tinha um coração humano, né? Preocupado, ansioso, e revelou a sua ansiedade assim. Mas eu falei: não, eu vou fazer os meus compromissos e vou seguir assim depois, né? Então foi uma das experiências. Outra foi entender que existem pessoas em sofrimento maior do que o meu, muitas vezes maior do que o nosso. Chegar numa clínica e ver gente falar sobre as suas histórias, então assim, sempre uma situação de
né, muita situação difícil, chegando nesses ambientes de tratamento de câncer. Inclusive, estávamos num ambiente lá uma vez, em que uma mulher, uma jovem senhora, falando sobre o seu pai, que estava fazendo os exames como eu estava, só que o caso dele já era câncer agressivo, já situação de simplesmente tratamentos paliativos, e, né, uma outra maneira de enfrentar, então, aquela situação. Uma outra situação aqui, foi me solicitado um exame chamado, é como se fosse um scan do corpo todo, para identificar se o câncer é só localizado ou não. Aqui eu posso compartilhar com vocês que foi a primeira tentação para ansiedade pecaminosa, vamos dizer. Porque um falava, olha, você tem que passar por isso, que Deus, né, permita que seja só na próstata, se tiver espalhado aí é outra história. Então aí chegou o dia de fazer o exame. Então chegamos lá, feito o exame, tá, agora esperar os resultados. E ali gerou uma apreensão. Será que é só na próstata, essa altura, ou não? Enfim, pela misericórdia de Deus, saiu o resultado e era um câncer somente da próstata. Bem localizado, sem se aproximar da bexiga, dos ossos, e assim, mais seguro para tratar. Mas foi uma experiência, né? Só que eu me lembrei também do seguinte, 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Veja, não é um livramento da situação, mas é um livramento de modo que a gente possa suportar as dificuldades, as adversidades da vida. Deus no controle, mais uma vez, não tenho que me desesperar. As tentações são comuns aos homens, e Deus é fiel, não permitindo que sejamos tentados além das nossas forças. Isso vale para qualquer situação da vida. Nenhuma situação da vida é tão pesada assim que não possamos enfrentar confiando no grande Deus. Davi, como a gente leu no Salmo 3, estava enfrentando uma perseguição do próprio filho, fugindo então para não ser morto por ele, mas ainda assim conseguia deitar, pegar no sono, com a certeza de que era o Senhor que estava sustentando a sua vida e o guardando. Então podemos crer nisso. Chegou a hora de decidir então o que fazer. Decidimos pela cirurgia de remoção total da próstata. E eu achei até aquele momento que eu estava indo bem no enfrentar toda essa situação. Eu orava, estava sempre pedindo oração, pessoas orando por mim, e parece que o Senhor, como, lógico, em proporção muito menor do que a de Jó, mas eu quero só comparar com a questão gradativa. Ok, estou enfrentando essa situação, diagnóstico, tem que fazer a cirurgia, ok. Aí vem uma situação na igreja, uma situação daquelas que para o ministério pastoral se torna algo difícil de lidar. A princípio era uma das coisas difíceis do meu ministério de alguns anos como pastor, mas aquilo foi avançando. No mesmo tempo em que eu estava tratando minha saúde, com esses exames e tudo. Aí acabou se tornando a situação mais complicada em todos os meus mais de 20 anos de vida pastoral. Tudo recente, tudo junto, mas eu estava enfrentando reuniões aqui e ali, tratando e tal. Aí achei que estava fazendo também aquilo que eu podia fazer, agradando a Deus. Mas daí o Senhor dá um upgrade na aprovação. Eu estava indo então para Angola, e minha esposa aproveitou a minha saída para Angola, e ela foi então para o Paraná, para estar com a nossa filha, nossa netinha, porque nós temos uma netinha de 1 ano, né? Nasceu em abril do ano passado, então agora 1 ano e um pouquinho mais de 1 mês aí. Então,
É claro que ela queria ter a oportunidade de estar com a Malu, nossa pequena Malu. E ela foi para lá. Só que chegou lá, começou a sentir algumas dores na perna, algumas inflamações e tal. E aquilo foi piorando. De tal maneira que quando eu saí da Angola, embarcando para o Brasil, nós iríamos nos encontrar em São Paulo para vir para Manaus. Aí então, eu fiquei horas do voo, quase 10 horas do voo sem internet. Chego em São Paulo, Guarulhos, o nosso grupo ali de família, com muitas mensagens. E aí, eu vou começando a ler ali o que está acontecendo, Ela estava internada, porque foi necessário fazer uma internação urgente, por conta da erisipela que estava se desenvolvendo muito rapidamente na sua perna, e aquilo se tornou algo agressivo e perigoso. Então, teve que fazer um procedimento cirúrgico imediatamente. Aí eu tenho uma situação da igreja que eu estou tratando, estou com essa situação do câncer aqui, mas agora é minha esposa. Como é que eu faço? Então, ficou num nível maior. E ali foi mais difícil enfrentar do que os outros casos que estava enfrentando. Tinha um compromisso aqui em Manaus, compromisso da conferência da ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, naquele dia, no dia seguinte. Vim para Manaus com a cabeça lá no Paraná. Aí lá ela passa alguns dias, tem a alta, mas o médico diz: você não viaja de avião por 60 dias. Aí eu entendi a providência de Deus. Por quê? A cidade que nós escolhemos para fazer a cirurgia foi Maringá, 1 hora da onde ela estava. 1 hora da onde ela estava lá na cidade com a nossa filha, genro e netinha. Então ela já estava lá, podia ficar por lá. Mas eu cheguei um pouco então depois ali. O que aconteceu nesse período? Fiquei aqui sozinho, lidando com a situação que eu já mencionei da igreja e com essas questões aí de agenda, até que chegou um dia que a gente decidiu: cancela tudo e vem para cá. E assim foi a decisão, e eu cancelei vários compromissos e fui para lá. Quando eu olho para trás, eu entendo que eu já devia ter feito isso logo no começo. Mas havia uma outra tentação no meu coração, a de temor a homens. Como assim? Eu estava com essa situação da igreja, tentando resolvê-la e tal, e eu fiquei então assim, achando que se eu saísse naquele momento, iam dizer que o pastor fugiu, né? Não quis enfrentar, abandonou a igreja. E esse temor me fez enfrentar aquela situação, tentando resolvê-la, para deixar resolvido então tudo, para daí sair. Mas aí, irmãos, eu devia ter pensado na seguinte questão: eu tenho que cuidar da minha esposa, eu preciso ir, não quero nem saber o que vão pensar, Deus cuida da sua igreja com os colegas, pastores auxiliares, e eu vou sair. Mas eu acabei saindo um pouquinho depois disso. Foi uma tentação de lidar com esse temor a homens. Mas Deus deu a graça de passar por isso. Só para você entender por que eu fui parar em Maringá para fazer a cirurgia. Quando decidimos fazer a cirurgia de prostatectomia radical, decidimos por fazer pelo sistema de robótica. Lógico que é um médico que vai usar ali o equipamento. Mas aqui em Manaus não tem. Então, o médico daqui falou: eu faço a sua cirurgia em São Paulo. Os custos ficam aproximadamente em R$90 mil. Aí eu, 90? É só eu não comer a pizza do mês que vem, né? Então. Mas, enfim, nós saímos daquela conversa, eu, minha esposa, meu filho, e ela, minha esposa, bem envolvida com meu filho também, e animando, encorajando: não, nós vamos conseguir esse dinheiro, nós vamos fazer o que for necessário, vende carro, faz tudo, nós vamos fazer. Aí eu falei: calma, vamos pesquisar um pouquinho. Aí um colega me indicou um médico em São Paulo, que também tinha um preço aproximado disso, mas o plano de saúde que eu tenho iria cobrir uma parte do hospital. E aí então ficaria em R$60 mil. Bem, já diminuiu 30.
né? Mas aí, passaram alguns dias, orando por isso, uma pessoa fica sabendo do caso lá em Maringá e fala: não, você tem que conhecer um médico daqui, que é um médico tal. Liguei para esse médico, para a secretária, o médico então decidiu me atender às 22 horas do horário dele, né, 21 horas daqui de Manaus, que é o horário que eu tinha. Ele falou: não, já atendo esse horário. Comecei a conversar com ele, e aí conversa vai, conversa vem, tal, ele explica todo o procedimento, aí ele diz que era de Tupã, interior de São Paulo. Irmãos, eu pastoreei a igreja de Tupã por 3 anos. Aí ele conhece fulano de tal, que conhece fulano de tal, que é parente dele e tal. Aí começamos a conversar como se fôssemos amigos de muito tempo. E aí ele orientou, falou, tal, aqui é o hospital da Unimed, você pode fazer por aqui, vai sair por R$37 mil. Diminuiu muito. Falei, é para Maringá que eu vou. E eu fui para Maringá. Então, em Maringá, então fiz a cirurgia ali no dia 23 de outubro de 2025. Uma das coisas que eu passei a fazer foi fazer um registro de cada dia. E eu quero ler para vocês o 23 de outubro de 2025. Diz assim. Um dia alguém vai ler, né, isso aqui, e aí vai saber da história, né? Mas no dia 23 de outubro, eu escrevi o seguinte, era uma quinta-feira. Chegou o dia da cirurgia de prostatectomia radical. No dia 12 de agosto, recebi o diagnóstico oficial de câncer de próstata. Depois de 71 dias, agora vou fazer a cirurgia. O dia começou bem cedo, 4 da manhã. Já estávamos preparados e saindo de casa. Antes das 5h30, já estávamos no Hospital Geral da Unimed em Maringá. Eu, acompanhado pela Miriam, minha esposa, Davi, fomos para lá. Primeiro fui levado ao apartamento 301. Recebi algumas orientações, troquei de roupa, e não demorou para ir para outra sala de preparo para a cirurgia. Nesse momento me despedi da Miriam e do Davi. Por volta das 7h05, eu estava na sala de cirurgia. Lembro-me de ser conduzido pela enfermeira até a sala, que apresentou o robô e também as pessoas que faziam parte da equipe médica e o anestesista. O anestesista se aproximou de mim e disse que iria me aplicar o soro da coragem. Eu repeti, soro da coragem? E pronto. Em seguida eu não lembro mais nada. Foi instantaneamente. Não vi mais nada. Acordei com muito frio e sede, numa outra sala, para passar o efeito da anestesia. Em pensamento, lembrei da graça de Deus. O horário era algo em torno de 13 horas, mas eu só saí daquela sala às 14h30. E fui levado então para o apartamento, para o reencontro com a Miriam e com o Davi. Eu estava com uma sensação de pigarro na garganta, mas o doutor explicou que era devido à intubação durante a cirurgia. Também senti meus olhos colados devido à proteção também utilizada durante o procedimento. Mas tirando isso, acordei sem dor alguma. Senti o abdômen meio imobilizado por causa dos pontos e dreno, o que dificultava os movimentos, porém, aos poucos a sensação foi melhorando. O médico quis me dar um remédio para dormir. Eu falei que eu não precisava, que eu podia lidar com essa situação. Mesmo não sendo permitido, todos vieram me visitar, inclusive a Malu, com poucos meses de vida. O atendente da recepção facilitou um pouco. Então, tiramos uma foto muito especial ali no leito. Eu, a Miriam, o Davi, a Anne, a Fernanda, a Malu e o Lelo. O Lelo tinha acabado de chegar de Curitiba. Ele passou então na chácara, veio ao hospital e fiquei muito feliz por ele estar ali com todos nós da família, após a cirurgia. Antes do dia terminar, o doutor Antônio Marcos, que fez a minha cirurgia, foi até o leito para me examinar. Graças a Deus, tudo ocorreu bem. A cirurgia em si durou cerca de 4 horas. Na verdade, até um pouco menos, pois com 4 horas ele foi já falar com a Miriam e o Davi
dando um retorno da cirurgia. A próstata e as vesículas seminais foram removidas. O doutor aproveitou para corrigir 2 pequenas hérnias que o exame de tomografia tinha identificado. Foi, como ele disse, um brinde, porque não precisei pagar por isso, né? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Quando todos estavam no quarto, depois de algumas conversas e risadas, o meu genro fez uma oração. Tomou a iniciativa de orar em louvor a Deus. Fiquei muito grato pela atitude piedosa dele. Esse foi o dia 23 de outubro do ano passado. E em meio a tudo isso, teve muitas outras coisas. Compartilhando com vocês o apoio e encorajamento que eu recebi. 2 coisas importantes. Uma, quando eu falei que ia fazer a cirurgia em Maringá, fiz uma postagem de Instagram, e assim, em poucos minutos, um pastor de Maringá me ligou. Eu sei quem ele é, ele sabia quem eu sou, mas a gente não tem uma amizade. Mas o povo de Deus é assim. Ele ligou. Ele não mandou mensagem, já estava ligando. Olha, o que você vai fazer aqui em Maringá? O que você precisa? Eu falei, olha, uma das coisas que eu preciso é uma casa, um apartamento, para que eu possa ficar com a família, para fazer a cirurgia e ficar alguns dias de recuperação. Vou resolver isso para você. No mesmo dia ali, poucos minutos, ele já tinha conseguido uma casa, que era uma casa de chácara, ainda assim, próximo da cidade, 20 minutos do hospital, e uma casa grande, confortável. Ali pudemos ficar eu, a Miriam, a Fernanda, o Lelo, Davi, Anne, todo mundo ficou lá para acompanhar a cirurgia e o período de recuperação. Um presente por meio de irmãos em Cristo. E quanto ao valor de R$37 mil? Tinha algumas economias, mas a ideia da família foi, faça uma divulgação da sua necessidade. Aí o meu filho, que trabalha com design, arte, ele fez lá um cartazinho. Eu olhei para o cartaz e falei, não, eu não vou postar. E fiquei segurando aquilo, segurando. Mais uma vez, temor a homens. Por quê? Teve uma senhora que chegou em mim e falou, pastor, por que você não procura o SECOM, né, para resolver e tal? Eu falei, eu entendo que a pessoa quer me ajudar, mas essa cirurgia robótica, ela me ajudaria mais na recuperação. Seria melhor. Mas, enfim, talvez alguém vai interpretar que eu estou sendo, né, assim, exigente demais. Temor a homens, né? Enfim, segurei aquilo. Dia 1º de outubro, fiz a postagem depois de mais de 20 dias segurando. Postei nos stories de 24 horas, só para aparecer de um dia para outro. Não precisei repostar. Pela graça e misericórdia de Deus, em menos de 48 horas, todo o valor já tinha sido atingido como meta, e eu tive que postar, não preciso mais de ofertas, porque tinha gente querendo mandar, e teve gente que insistiu, e ainda mandou, mesmo sabendo que eu tinha alcançado o valor. Não, você vai usar com outras coisas, medicamento, fisioterapia, o que você precisar. Teve uma igreja que tomou decisão em assembleia, porque a oferta foi muito generosa, e me mandou o valor, mesmo sabendo que eu já não precisava mais. Eu quis ser bem sincero com aquelas pessoas. E no meio de tudo isso, um pastor me entra em contato e fala, quando vi aquela sua postagem, de que você não precisava mais, eu orei dando graças a Deus, porque facilmente pessoas poderiam fazer a mesma coisa e se aproveitar de situação, mas o Senhor então conduziu toda a situação de forma tão especial assim, que nós somos edificados. Então realmente, em menos de 48 horas, eu não precisava mais de nenhuma ajuda financeira. Eu consegui valor para passagens aéreas, consegui valores para todas as despesas de hospital e tantas outras coisas. Deus cuidando do seu povo, Deus cuidando daqueles que o amam. E assim foi. Tudo suprido, tudo ali com os valores.
pessoas mandaram R$10, como 50, como algumas centenas e até alguns mil aí de alguns irmãos mais com condições. O que mostra que Deus pode usar qualquer um. Não é? Qualquer um pode ajudar. Então, foi algo assim que, aquele primeiro dia, especialmente da postagem, eu não consegui fazer quase nada de estudos ou trabalho. Porque era uma mensagem de Pix, e outra, e outra, e outra. Eu fiquei assim, Senhor. E aí eu não conseguia me concentrar em nada, a não ser ficar dando graças a Deus. Em todo momento. Teve um caso que a pessoa mandou uma mensagem que era conhecida de uma das nossas amizades de São Paulo, das igrejas que pastoreei e tal, perguntando quanto faltava. Aí falou, falta tanto. Ela foi e completou o valor, com um bom dinheiro, porque faltava razoavelmente um pouquinho mais da metade. E ela supriu de uma vez. Então, assim, Deus cuidou de uma maneira muito especial. Aqui eu vi a graça de Deus, em vários detalhes. Graça na presença lá em Maringá, no cuidado com aquela casa, com as ofertas, a família ao meu lado, estando comigo, nas orações, tantas pessoas mandando mensagem, estou orando por você, tantas outras que não mandaram mensagem, mas me encontraram dias depois, até recentemente, ainda continua assim. Faz tempo que a gente não se fala, como é que você está? Estou orando por você. O povo de Deus estava realmente envolvido nisso, muito especial. Deus cuida do seu povo. Também, quero seguir aqui para uma parte final, como contribuição prática para os homens que aqui estão. Cuide da sua saúde. Tudo começou comigo nessa prevenção, exames preventivos. Se eu não tivesse feito os exames preventivos, eu poderia estar até hoje do jeito que estou aqui, porque não tem nenhum sintoma que eu tive que me preocupar com a próstata, estava tudo bem, não tinha sintoma, não tinha dor, não tinha sangramento, não tinha urgência de urinar e nada assim. Eu poderia estar com câncer mais agressivo a essa altura, a situação seria pior. Um exame preventivo pode ajudar muito. Deus, pela sua graça, fez com que tudo fosse descoberto rapidamente, bem no início. Por isso aquela dificuldade de diagnosticar com os primeiros exames. Mas era bem início, mas foi possível. Também existem algumas coisas que precisam ser feitas. O tratamento do câncer de próstata, ele, como o meu médico diz, é de etapas. Primeira etapa, vamos resolver esse câncer que pode te matar. Vamos removê-lo. Pronto. Segunda etapa, agora vamos lidar com a incontinência urinária. Aí veio uma outra tentação. Quando eu fui ver as primeiras orientações dos médicos, o que tinha que fazer pós-cirurgia, que eu fui ver assim os produtos, cueca descartável, fralda, absorvente masculino, que eu nem sabia que existia, Então, aí bateu aquela sensação de, puxa, eu vou usar assim, como é que vai ser e tal. Mas depois também, eu fiquei, será que não tem na turma da Mônica? Porque daí seria mais, mais adequado para a minha idade, E fui enfrentando. Mas quando tirei a sonda, depois de 7 dias, a sonda para conduzir a urina, então tirada a sonda, o médico falou, agora você vai ficar alguns dias com a bexiga tentando se acostumar para funcionar sem a próstata. Então ali foi os primeiros momentos difíceis. Só que aconteceu mais ou menos o seguinte, primeiro e segundo dia, um descontrole muito grande e até desanimador, mas foi melhorando. A sensação de micção foi voltando e ainda sentia muitas perdas. Passei a usar só o absorvente masculino, mas eram cerca de 5 por dia. E ainda tenho incontinência, mas bem leve e não tenho mais aquela sensação de desconforto em ambientes públicos e tal. Ainda está no processo de recuperação. Tem pessoas que ficam mais de 1 ano. Então, no meu caso, está quase resolvido em 6 meses e um pouquinho de alguns dias.
Tem gente que se recupera com 3 meses, com 4. Depende de alguns fatores orgânicos e da maneira que o médico fez a cirurgia com mais eficiência, né, sem pegar os nervos e assim, coisas assim. Existem outras sequelas, e para ser bem honesto, bem transparente, são aquilo que o médico também fala que é uma terceira etapa. Vamos resolver a incontinência e depois você resolve a disfunção erétil. Ninguém vai morrer de incontinência, ninguém vai morrer de disfunção erétil, mas vai morrer de câncer. Então, resolve o câncer. Isso é muito transparente, para o homem entender que a sua masculinidade, a sua hombridade, ela não depende de uma situação física, que você pode confiar no Senhor no tratamento. Assim como alguém tem que tratar, às vezes, uma questão de vista, né, de olhos, oftalmologia, ou tem que tratar uma questão ortopédica, que precisa voltar a funcionar bem, e todas as áreas do corpo podem passar por isso. Então tem que ter essa paciência para lidar com essa situação. E aí entra um aspecto de duas observações. Primeiro, eu ouvi de casos de famílias, né, casais que tiveram muitas dificuldades. Às vezes por conta da falta de apoio da esposa, de compreender uma situação como essa, mas também por lado, às vezes, do homem, que fica ali numa situação de, como se fosse algo indigno. Vou usar agora cueca descartável, absorvente, não tenho mais a potência masculina, e aí então isso tende a gerar depressão, porque a pessoa reage mal diante dessas situações. Mas nós não precisamos passar por isso. Podemos lidar como Davi, com as adversidades, dormindo e confiando que Deus está guardando e fazendo aquilo que cabe a nós. Tratar o câncer é lutar pela vida, mas também exige aprender a viver de forma diferente, especialmente no período de recuperação. Ontem, fiz meu terceiro exame de verificação. Eu tenho que fazer isso por 3 em 3 meses. 2 meses e meio, 3 meses. O primeiro deu 0,01 de PSA, o segundo 0,01 de PSA. Ontem saiu o de 0,05, mas não se assuste. 0 ainda é 0 depois da vírgula. Então, ainda, graças a Deus, resultado muito bom e louvado seja o Senhor por isso. Uma variação normal. Concluo com as seguintes lições. Deus é soberano. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus tem propósito em meio ao sofrimento. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sustenta em meio às provas. Não sobreveio a você nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além do que podem suportar. Portanto, seja câncer ou outra enfermidade, seja qualquer outra dificuldade da vida, nós não devemos desperdiçar as oportunidades para glorificarmos o nosso Deus e aprendermos mais dele. Faça seus exames regularmente, vença o preconceito do toque, procure o médico o mais cedo possível, não ignore sinais caso você esteja tendo, que o que eu ouvi de homens que têm sinais e não procuram, assim, foi de surpreender. É que não sei o quê. Vai ao médico, né? Tem que ir. Não enfrente isso sozinho, confie no Senhor. Isso me fez lembrar de uma coisa. Quando a médica me pediu os exames para confirmar o diagnóstico, ela disse assim: no próxima consulta, quando o senhor trouxer os exames, não venha sozinho não, eu preciso que o senhor traga um acompanhante, porque eu estava fazendo os exames sozinho, né? Aí naquele dia, minha esposa não estava aqui, estava lá para o Paraná, naquela situação que já falei. Então meu filho foi comigo. Aí ela começou a contar: olha, isso aqui é um câncer bem diferente daquele primeiro médico que eu citei. Foi amiga, assim, gentil, olhando nos meus olhos e contando o que teria que fazer e tal. Aí ela falou: está tudo bem? Eu falei: sim. Ela: não, normalmente as pessoas saem daqui apavoradas, aflitas, e você está aí centrado? Eu falei: sim, graças a Deus por isso, graças a Deus. Então não desperdice o seu câncer. Eu não escolhi ter o câncer,
mas escolher confiar em Deus em cada uma das etapas de tratamento. E é isso que importa. Muito obrigado por sua atenção e espero que esse compartilhar possa encorajar você a cuidar da saúde, todos nós aqui, mas especialmente os homens, mas também a entender que pode ser que algo aconteça com você ou com a sua família, algum ente querido, ainda assim é possível deitar, dormir, descansar, sabendo que é o Senhor quem nos sustenta. Que assim seja. Deixe-me orar.